Muito boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, um abração forte. Já estávamos com saudades, né, aqui do nosso encontro de todos os sábados, o Repercutindo aqui na sua TV Jornal. Sempre abordando os temas de interesse da nossa coletividade e que repercutiram ao longo da semana nos nossos telejornais. O programa está de volta, iniciando aí essa temporada de 2018 e com certeza muita coisa teremos para debater, discutir aqui com você de casa e com os companheiros que vão fazer o programa comigo aqui sempre aos sábados. Cumprimentar aqui meu amigo Paulo Magrini, muito boa tarde, prazer tê-lo de volta aqui ao programa. Já estava com saudade desse encontro nosso aqui de todos os sábados, viu, Magrini? Boa tarde, Dilson, boa tarde, Isabela, e aos nossos telespectadores. Estarmos juntos mais uma vez com Repercutindo, que é de interesse da sociedade. Nós discutimos aqui e com esse formato novo e com muitas novidades que serão acrescidas neste programa. Muito bem. Nossa querida Isabela Barbosa está de volta, né? Depois de licença maternidade, depois de férias, depois de tempo aí que ficou afastada e agora volta, inclusive, com a nova missão, que é comandar o TV Jornal Notícias todas as noites na telinha da sua TV Jornal. Boa tarde, Bela. Pois é, Dilson, muito boa tarde ao meu amigo também, Paulo Magrini. Tem sido um desafio tamanho, viu? Apresentar o TV Jornal Notícias. E quando vocês falam aqui que estavam com saudade, o que é que eu digo, hein? Que saudade eu estava de estar aqui com vocês no Repercutindo todos os sábados, trazendo nossas opiniões sobre cada assunto, né, que repercutiu durante a semana. E a gente sabe que é importante realmente esse encontro, essa análise, e as pessoas estavam cobrando, viu? Dizendo, estou com saudade de vocês lá no Repercutindo. E estamos aqui porque a semana foi movimentada, foi uma semana de violência, de muitos fatos que realmente marcaram, como chuvas, não é isso, Dilson? Verdade. A gente começa justamente falando sobre chuvas, porque o fim de semana passado, o começo da semana, foi marcado exatamente com essas adversidades temporais que a gente tem, né? Vimos um calor danado, quando daqui a pouco o tempo fecha e temos exatamente aquela chuva. Aliás, uma chuva, mesmo que avisada pela APAC, né, que alertou a população, não só do Agreste, mas também da Zona da Mata, e que teríamos chuvas aqui na nossa região. Agora, a quantidade de água que caiu é que chamou a atenção. Acho que acaba, né, pegando qualquer morador de surpresa. De surpresa, porque exatamente. Uma cidade como Bezerros, Dilson, que não é comum chover essa gente. Eu estou aqui na TV Jornal há mais de 10 anos e eu nunca vi uma chuva como essa na cidade de Bezerros. E o que chamou a atenção de Bezerros também, Bela, é que muita gente pensou que era o Rio Ipojuca que estava transbordando, mas não era. Era o Riacho Salgado, que corta exatamente alguns bairros de lá, e que desembocou ali na BR-232, travou tudo, fechou, que alagou toda a pista e realmente foi uma loucura. E aí do outro lado lá da cidade, nós tivemos o quê? Muitos estragos, muitas casas que foram praticamente destruídas pela força das águas, deixando enormes prejuízos também para os moradores, né? E quando nós chamamos a atenção disso, Isabela e telespectadores, em relação a Bezerros, tem um olhar de distâncias bem interessantes. Bezerros aqui no Agreste e Serra Talhada, por exemplo, chuva de granizo esses dias, e tem chamado muita atenção. E o que mais chama a atenção é que, além dos estragos que são corriqueiros, porque você tem aquela quantidade pluviométrica que você não espera esse quantitativo, e os estragos que isso causa, existe a sensação de felicidade dos agricultores e a perspectiva, segundo a APAC, a tendência de que não dá para fazer essa previsão exata, mas a tendência se inclina para que tenhamos um ano diferenciado de chuvas aqui em Pernambuco, no Nordeste. A gente teve um impacto já na barragem do Prata, por exemplo, que está com 83% de sua capacidade. Mas olha, o que me chamou a atenção, não sei se a gente tem imagens aí, da água levando uma casa lá em Bezerros. Então, uma chuva como essa chega, mas os transtornos que causa a população impressionam, não é? Eu acho que por mais que tivessem avisado, né, que iria chover, ninguém esperava que esses estragos todos fossem provocados lá na cidade de Bezerros. Olha aí a situação da cidade. A gente recebeu essa informação na terça-feira à tarde. Disse que das 13 horas até as 14 horas, os móveis indo tudo ali, ó, o rio levando tudo. Mas e aí, das 13 às 14 horas, choveu mais de 60 milímetros lá em Bezerros. Então, uma chuva
muito forte. Essas imagens que a gente está acompanhando agora foram da água realmente invadindo o Hospital Jesus Pequenino, lá em Bezerros. E eu até comentava no TV Jornal Notícias. Imagina um médico trabalhando, olha para o estacionamento do hospital e vê como é que está o carro dele. Fora isso, os transtornos da população chegando ao hospital, buscando também atendimento. Porque em cidade pequena, quando acontece algo como isso, a gente pede ajuda de todos os lados. Todo lado, é. E teve muito trabalho para a Defesa Civil do município. Agora a gente precisa da discussão dos efeitos causados por essas chuvas, usando como referência Bezerros. Me chama a atenção, e aí eu vou jogar para vocês essa discussão, para que discutamos juntos, quais as políticas desenvolvidas por essas gestões municipais. Aí eu vou abrir para qualquer uma que tenha, principalmente população ribeirinha. A gente sabe que a cada ano, naturalmente, nós tivemos um intervalo de 6 anos, praticamente, sem inverno, que foi atípico aqui. Então, tem voltado sistematicamente a questão das chuvas. Talvez essas mesmas gestões, eu falo de um âmbito geral, não tenham desacostumado de colocar como prioridade essas questões de moradias em áreas de risco. É algo que deve ser observado. Me permita, Magrina, agora veja bem, nesse caso específico lá de Bezerros, eu acho que a gente não pode nem culpar tanto o governo A ou B, qualquer um que seja. Porque, veja bem, mesmo naquelas enchentes de 2010, 2014, a gente não viu cenas como essa, que saiu um riacho que passa lá em Bezerros. Agora, a gente não pode deixar de colocar aqui que as pessoas constroem em lugar inadequado, que o poder público fecha os olhos e permite essa construção, e de repente, quando o riacho procura o espaço dele para passar, aí encontra a casa, termina levando tudo que tem pela frente. Tá entendendo? Esse item, quando eu jogo essa discussão, eu fico aqui olhando aqui perto também na Zona da Mata, que voltou a ter essa problemática ali, recente. Aí é outro problema, outro problema que a gente tem que chamar a atenção do governo do estado mesmo. Exato. Porque houve aquela enchente em 2010, barragens foram prometidas, a barragem de Cerro Azul, a barragem de Panelas, Gatos, Cerro Azul foi entregue. E aí eu me perguntava, como é que foi entregue, inaugurada a barragem de Cerro Azul, que é a principal barragem ali da Mata Sul do estado, e acontece um estrago como aquele na cidade de Barreiros? Quer dizer que essa barragem não foi suficiente para conter os estragos também na cidade de Barreiros, só em Palmares? E como é que fica a situação de Barreiros, gente? Não é constantemente a cidade também, dessa vez também foi decretado estado de emergência lá em Barreiros. Então, a população sofre e nada é feito. A gente não vê as coisas caminharem como deveriam. Quando discute, são duas situações que se completam. A questão de uma ordem de ação por ponto de um planejamento e um cronograma de barragem com a responsabilidade da gestão hídrica do estado de Pernambuco, pela gestão, né? E essa questão que é a participação e a responsabilidade de cada município que tem este corte, que passa por essas áreas, é exatamente a construção de casas nas áreas de risco, como rios, encostas e córregos, porque todos os anos em que virem outras enxurradas como estas, ou até atípicas, esses problemas, eles serão recorrentes. Mas na Mata Sul, a água chega no centro da cidade, sobe... Lá é uma facilidade tremenda, né? Em várias partes, não é um caso isolado como foi lá em Bezerros. Então, realmente, eu acho que falta mais agilidade do poder público e mostrar para que essas barragens foram construídas. O governo do estado, até que nós conversávamos, o Dilson Oliveira, o Irã Carvalho e eu, no Repercutindo da Rádio Jornal, que é um sucesso também. Um sucesso o programa. E nós, até se o Dilson Oliveira lembra, que nós conversávamos com o presidente da Compesa e falava até de um cronograma dessas barragens e as dificuldades de execução. Até falava das que estavam já em andamento e as dificuldades de repasses e de custos, mas que estavam correndo. Agora, uma coisa a gente não pode, já que a gente colocou aqui na roda da discussão a atuação ou não do poder público, o que a gente não pode deixar de culpar, aí sim, é a situação de Toritama. Quando um garoto, um menino de 11 anos, exatamente morreu depois de cair. Olha o garotinho brincando ali na chuva, andando de bicicleta, na sua inocência, na chuva, brincando, e de repente é tragado por
um esgoto que estava lá a céu aberto e que um próprio representante do município chegou a admitir que na cidade tem cerca de 50 bueiros que não tem uma tampa sequer, que poderia ter evitado essa tragédia que aconteceu lá na cidade de Toritama. E outra resposta que foi dada, viu, pela Vê essa imagem aí, o sofrimento do pessoal querendo tirar o garoto. Tirar o garoto. Veja aí. Desespero. Veja que não tem população. a tampa do esgoto, né? E o desespero de algum familiar que pulou dentro do esgoto ali, tentando tirar o garoto. Quando conseguiu tirar, infelizmente, já era tarde demais, ele ainda foi socorrido, assim, mas não conseguiu. Agora, resistir. o que chama a atenção, eu sei que a Isabela ela vai tocar nesse assunto agora, que é a justificativa. Você usar a palavra fatalidade para o que aconteceu. Pois é, fatalidade ainda dizer que existem vários bueiros na cidade e que quando chove a população vai lá e abre. E é assim? Não, tem assim, quer dizer que essa? Que engenharia é essa? É que engenheiro bem foi esse caso. que fez essa obra que a população tem que tirar uma tampa para a água escorrer da chuva? Não existe um negócio isso. bem projetado? Não existe isso. E aí quem perdeu foi a família. Pois perdeu um menino de 10 Nesse anos. caso aí, a Prefeitura de Toritama tem que ser responsabilizada, sim. Essa história de fatalidade eu também não engoli, não aceitei. É desculpa esfarrapada de quem não quer assumir sua própria responsabilidade. Isso sim. Não estamos falando assim de um bueiro simples, do canto de rua asfaltada ou calçada. A gente está falando de um bueiro gigantesco, não é? E que naturalmente, tendo um quantitativo como foi colocado na cidade, observado na cidade, para que está aberto, naturalmente não precisa ser engenheiro com especialização para entender que qualquer área dessa precisa ter uma grade protetiva. Claro. Pois é, e aí a semana começou com as chuvas, não é? Lá em Toritama, e quando a gente recebeu essa informação do município de Bezerros, aqui em Caruaru também teve transtorno. Vocês souberam, não sei se vocês acompanharam, mas o loteamento Luiz Bezerra, né? o residencial Luiz Bezerra Torres, também foi atingido pelas chuvas. Que não tenha problema ali, de jeito nenhum. Olha só a situação da casa dos moradores, gente. Coloca aquela imagem, volta aquela imagem. Olha só a quantidade de água que entrou na casa dos moradores. A imagem anterior mostra realmente de fato como ficou. E aí as pessoas receberam essas casas que foram entregues pelo governo federal, deveria ter toda uma estrutura adequada para receber essas famílias. Isso, inclusive, quando a gente entrou em contato com a Defesa Civil do município aqui de Caruaru, fomos informados que será acionada a empresa que construiu o residencial. E ninguém viu esse projeto justamente porque existe um problema de drenagem. A água não tem para onde escoar. Agora, você vê o seguinte, nós estamos observando essas imagens, são os excessos provocados, excesso de água provocado pelas chuvas. Só que tem um detalhe que os moradores enfrentam, e você já discutiu no seu programa, e tenho certeza nos programas aqui, a continuada reclamação dos moradores, que é a falta d'água. Falta d'água, inclusive com caixas acanhadas para 500 litros para uma área daquela. Cada apartamento. E o Dilson Oliveira, recentemente, até fazia um comentário na abertura do programa Supermanhã da Rádio Jornal, que é exatamente o seguinte: você está construindo um conjunto habitacional em uma área do Agreste que tem problemas com chuvas, que é um problema crônico. Problema de abastecimento. E você fazer um projeto daquele. E outra coisa, eu já conversei inclusive com moradores que dizem que você tem que ter uma caixa auxiliar, colocar na área de trás, porque no teto não pode, só tem um quantitativo. Verdade. É um problema seríssimo que as pessoas passam. Pode cavar para fazer sistema. Não pode. Também. E o problema de saúde pública, né, do mosquito Aedes aegypti, a gente sabe que vai chegar em uma época em que realmente a proliferação é bem maior. E como é que fica a situação? O que eu acho interessante, é que no dia lá da inauguração do Luiz Bezerra Torres, aí veio o ministro das cidades, foi prefeito, foi todo mundo para lá, um monte de prefeito, inclusive da região. Vieram para cá, deputados, todo mundo dizendo, não, isso aqui foi eu que consegui também. Na hora que aparece um problema desse aí, não foi um lá para dizer o que vocês estão precisando de alguma coisa, essa situação deplorável que a gente ia ver, que eu não aguento mais falar de tanto problema que tem esse residencial Luiz Bezerra Torres 1 e 2 e o residencial Alto do Moura. Interessante, o Magrinho lembrou bem, não tem água para o pessoal para o consumo próprio no dia a dia, mas quando chove, o residencial vira um verdadeiro açude, que a água não tem para onde sair. Pelo amor de Deus. Vamos para o próximo assunto? Bom, o próximo assunto, depois do problema das chuvas,
Tem um problema chamado de saúde, que a gente sempre aqui no programa, repercutindo, traz alguma situação a ser lembrada, a questão de saúde. Então, nós temos 2 assuntos que chamaram a atenção da sociedade no nosso Jornal da Semana, que é a questão do RH, um problema que, na verdade, é o núcleo de reabilitação do Hospital Regional do Agreste, o HRA, que geralmente nós temos nas matérias que chamam-se atenção para as problemáticas ali. Você já viu a quantidade de problemas que a sociedade está sempre trazendo para a gente. Então, tem essa questão do núcleo de reabilitação, que vai ser um transtorno. E dessa vez não é superlotação, que a gente está acostumado a mostrar aqui todo dia. Superlotação, maca retida, SAMU sem poder trabalhar porque a maca ficou lá. Agora é o contrário. É que estão denunciando, eu mostrei inclusive no meu programa, no Povo na TV essa semana, e que estão querendo desativar, não é nem desativar, Magrini. O problema lá é que o contrato de quem trabalha nesse centro de reabilitação está se encerrando e o pessoal está temendo que vão desativar esse centro de reabilitação. Tem 5 especialidades para atender a pacientes da região inteira. Esse centro de reabilitação que funciona ali naquele paralelo ao Hospital Regional do Agreste, algumas salas ali em cima. Outra reclamação referente ao Hospital Regional do Agreste essa semana foi de que cirurgias eletivas estariam suspensas novamente. O Conselho Gestor do Hospital Regional do Agreste esteve no início da semana, inclusive, concedendo entrevista ao TV Jornal Notícias, enfatizando isso, que por falta de pagamento do governo do Estado, os materiais não estavam sendo fornecidos. Então, se não tem material, não tem cirurgia de prótese. Pessoas que sofreram um acidente de moto estão lá há meses aguardando uma cirurgia e não sai disso. Vai ter que esperar mais um pouco. Essas cirurgias eletivas continuam suspensas e aparece agora esse outro problema, que é esse problema desse centro de reabilitação que pode ser desativado. E por que nós estamos discutindo isso? Por que é um agravante? Primeiro, é a prerrogativa do hospital ser de traumas. Então, você já tem, os tratamentos, eles se dão, na verdade, a partir, naturalmente, de corrigir as problemáticas em relação às cirurgias, e o tratamento que é para reabilitação. Isso vem a questão de tratamento psicológico, fisioterápico, terapia ocupacional. Você vê, inclusive na matéria que foi veiculada a semana, a quantidade de pessoas com problemas inúmeros, fono e que dependem. Nutricionista, então, tudo é nessa área aí. Então ficou o quê? Por que essa matéria foi levada? Porque se levantou a incerteza da continuidade dos serviços, ainda que o governo do Estado diga que vai continuar, mas a reclamação é que os contratos estão sendo encerrados em relação aos profissionais prestadores de serviço, e o que vai acontecer depois? E interessante, Magrini, é que na própria matéria que a gente mostrou aqui no ar, a própria coordenadora do núcleo de reabilitação, ela concedeu entrevista e confirmou que realmente os contratos estão se encerrando e que já tinha comunicado à Secretaria de Saúde do Estado dessa situação. A Secretaria de Saúde, por sua vez, divulgou uma nota dizendo que não, que vai continuar tudo. Agora, o que me chama a atenção é o planejamento. Vai continuar, sabe por quê? A organização. Porque a gente está aqui cobrando. Porque a gente não fecha os olhos para nada. Por isso que vai continuar e porque é ano de eleição. Eita, pronto, é isso que eu gostaria de completar. Além de continuar, porque a cobrança incisiva da sociedade através dos veículos de comunicação, o ano é eleitoral. Pois então, inclusive, as pessoas adoram brigar. De tudo que é lugar. Pela paternidade das coisas. Pois e tem que aparecer. E tem que aparecer, porque um serviço como esse, importante, como você frisou aqui, disso, não pode ser desativado, não. A população precisa disso. E vai fazer reabilitação como? Vai arrumar dinheiro onde? É impensável isso. Até porque ele já diz, como base, regional. Então, é de traumas. Especialidade em trauma. Pronto, e esse trabalho, essa sequência de atendimento é complementar ao pós-cirúrgico. Então, não se concebe, é irreal. E outro assunto que eu gostaria de trazer para nós discutirmos volta à tona, mais uma vez, a questão do Hospital Casa de Saúde Bom Jesus. Também mostrei no meu programa essa semana. Com reclamações, o descaso em relação à questão... falta de médico. Equipamentos quebrados. E aí é o município. Aí é do município. E aí a cobrança é relativa ao município. O que chamou a atenção foi a denúncia de uma gestante que colocou que na Casa de Saúde
tem o equipamento lá para exatamente fazer ultrassonografia, e quando a ultrassonografia é de risco, só se tem atendimento de segunda a sexta-feira. Da sexta-feira à noite em diante não funciona, apesar de ter o equipamento lá, mas não tem quem opere esse equipamento nos sábados e nos domingos. E aí as gestantes, quando precisam, necessitam desse tipo de atendimento, ou são transferidas para Fusan, ou são transferidas para Vitória de Santo Antão, ou são transferidas para Recife e por aí vai. Outra esculhambação que não dá para se admitir. Você tem um equipamento e não ter quem opere durante o final de semana. O que a gente levanta essa questão e discute tanto? É porque quando se fala de um polo de saúde, então Caruaru, ela sempre se posicionou como a cidade ou município de Caruaru como referência na área de serviço de saúde. Então nós já tivemos inclusive essa ter serviços para trazer outros municípios para Caruaru. Então fica complicado quando você tem um serviço de básico, de saúde, principalmente tratando com vidas, com gestantes, nascimentos. Gestantes não esperam hora para nada. A logística está equivocada. Então, você está ali grávida, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. O serviço é o mínimo que o Serviço Público de Saúde pode fazer. É o mínimo. Justamente. Mas é voltante, vocês veem que tem o equipamento e não tem quem opere. Aí eu te pergunto, eu vou jogar uma palavra aqui. Pode um negócio desse? Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Você tem, em gestão, eu sempre gosto de dizer lá no Repercutindo, quando se fala de gestão, a gente tem uma série de frentes de resolução de problemas, resolver problemas, buscar solução para a sociedade. Mas a pergunta é prioridade. Se saúde é prioridade, essas questões são minimistas. Quer dizer, resolver um indivíduo para operar uma máquina, não porque tem que ter um especialista ou que tem que ter um indivíduo. Então, a necessidade é que faz a obra. Então, prioridade, a cobrança fica para a gestão. E outra coisa, profissional para operar essa máquina, seja lá o que for, não falta não na cidade. É só querer resolver e contratar. Agora, o camarada ir para lá de graça fazer isso é que não vai. Essa que é a realidade, infelizmente. Toda empresa outra bola fora da Secretaria Municipal de Saúde. Com escala de trabalho. Com escala de trabalho. É só escalar. E o município é uma empresa bancada por nós, população. Então, tem que ter profissional para operar e para trabalhar. Pois é. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Vamos lá, vamos para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com você no Repercutindo de hoje aqui na sua TV Jornal. Não sai daí não! Estamos de volta com o Repercutindo deste sábado aqui pela sua TV Jornal. Já estávamos com saudade e depois desse período de férias, né? Férias do programa. A gente continuou trabalhando aqui todos os dias. Estamos aqui, portanto, retomando essa nossa discussão, essa nossa roda de discussão aqui através do programa. Vamos agora trazer mais um assunto que foi realmente destaque durante essa semana, que foi a questão da violência, né, Isabela? Pois é, houve chacina lá em São José da Coroa Grande, não é mesmo? 10 pessoas, é isso, Dilson? Morreram 10 pessoas. No fim de semana, assassinadas em 2 dias. Não, em menos de uma semana foram 10 assassinatos em São José. 3 de uma vez, depois 5 de uma vez, e já tinham matado 2 anteriormente. E aí, meu amigo, foi aquela força-tarefa do governo do Estado. Quando isso acontece, geralmente o governo abre os olhos e quer dar uma resposta à sociedade o quanto antes, né? Mas realmente chamou a atenção. Eles falaram que esses crimes tiveram ligação com facções criminosas, tráfico de drogas. A população não quer saber, né? A população fica amedrontada diante de uma situação como essa. E quando você diz o seguinte, não dá para prever, não dá para fazer a previsão, mas existe um sistema chamado sistema de segurança, de inteligência dentro do universo da estrutura de segurança pública, não é? Então, mesmo que esses casos sejam relativos, em um caso ou outro relativos ao tráfico de drogas,
tráfico, você precisa chamar atenção para a intensificação do serviço de inteligência. Nós entrevistamos essa semana o secretário de Segurança do Estado, Antônio de Pádua, no programa repercutindo da Rádio Jornal, e tocávamos nesse assunto. Inclusive, nos prolongamos dentro dessa questão dos investimentos e nós cobramos bastante. Até eu perguntei ao secretário se não houve demora durante todo esse período. Ele disse não, a estratégia foi correta, porque teria que fazer os concursos e demora a capacitação, todas essas questões. E até levantamos essa questão de São José da Coroa Grande. Ele fez questão de observar que tinha ligação com o tráfico de drogas. E aí eu questionei mais uma vez esse item o que está acontecendo? E o serviço de inteligência? Falávamos, inclusive, Dilson e Bela e telespectadores, da questão dos assaltos, a questão de arrombamentos, de explosões. De caixas eletrônicas, de bancos, não é? De que se não pode se antever, já que tem esse sistema de inteligência. E para as respostas corriqueiras que nós recebemos, o governo disse que se antecipa, que tem essa estratégia. E aí a sociedade, cada vez que há um ato desse específico, em várias áreas do crime contra o patrimônio, ela se pergunta de novo onde está a segurança, mesmo que nós tenhamos em Caruaru como referência a criação do BIESP. Essa situação de São José da Coroa Grande, o que chama a atenção realmente foi a chacina, antes mais 3 homicídios, antes mais 2, um geral de 10 assassinatos em menos de 8 dias, isso aí por si só chama a atenção realmente de todas as autoridades. Agora, eu vi um depoimento, inclusive, do prefeito de São José da Coroa Grande, na Rádio Jornal Recife, em que ele já falava que já vinha chamando a atenção do governo do estado para outros casos, outros crimes que já haviam sido praticados no município. São José tem uma população de 20 mil habitantes, fora a população flutuante, é claro, inclusive muita gente aqui de Caruaru, né? Mas o prefeito falando que já tinha alertado várias e várias vezes o governo do estado sobre isso. Então houve uma demora realmente muito grande, Magrini, de tomar uma atitude para buscar uma solução ou dar um basta naquela solução. Se não uma resolutividade geral, mas dar um basta naquilo ali. E aí, e outra coisa que me chama a atenção, Bela, essa situação toda aconteceu, o prefeito lembrando, e daqui para frente? Aqui está tendo hoje uma força-tarefa, trouxeram ônibus da SDS, tem delegacia móvel, tem tudo. Daqui a pouco vão embora. Como é que fica o meu município? E realmente é uma situação, uma realidade que é enfrentada por todo mundo, todos os municípios. Turístico, não é? Que muita gente tem casa de veraneio lá, que vai a São José da Coroa Grande. Mas aí eu fico impressionada, Magrini e Dilson, com a resposta do governo do estado, quando eles falam que é ligação com o tráfico de drogas. Parece que isso justifica. Pois é, eu quero saber se tem ligação com o tráfico de drogas. Aquela imagem que a gente vai mostrar agora, de mulheres sendo assaltadas na porta de casa em Caruaru. Aquilo tem ligação com o tráfico de drogas? Você chegando na sua casa, no bairro Boa Vistão, não tem ligação nenhuma com o tráfico de drogas. Tem ligação de você, cidadão, chegando em casa, abrindo o portão e sendo surpreendida por bandidos de mão armada que fazem a mulher ligar. Graças a Deus que não aconteceu nada pior. Nesse caso aí, inclusive, né, Bela, de Boa Vista, vejam a sorte ainda das vítimas que tiveram. O bandido entra na casa, permite que uma das mulheres saia, pega alguma coisa dentro do carro, depois entra em casa de novo e eles vão embora. Para pegar algo que ficou alguma coisa carro, que ficou dentro do carro, exatamente. Mas aí eu gostaria de fazer só um aditivo na fala de Bela em relação à ligação com o se diz do tráfico de drogas. No que se diz respeito à justificativa com relação a mortes e chacinas, e aí são estatísticas que geralmente têm a ligação com o tráfico de drogas. Neste caso específico do assalto, das moças estavam chegando em casa, no bairro da Boa Vista, em Caruaru, por exemplo, quando o efeito de ordem direta, a gente não liga a esse ponto. Porém, o tráfico de drogas neste país, ele é a grande base para os desequilíbrios sociais. E aí eu volto a dizer que é o seguinte,
Na verdade, essa questão, Isabela, é que os serviços de inteligência e ações serem mais intensificados para exatamente eliminar este problema que resulta em todas essas questões. Falta de policiamento. Aquele outro, também, por exemplo, do Maurício de Nassau. Chega reforço, chega Biesp, mas o Biesp não é o salvador da pátria, não. Biesp não é salvador da pátria, não, para acabar com toda a bandidagem de Caruaru. Não pode, não tem condição. Eu estava pensando hoje em casa, dizendo, meu Deus, a gente vai morar onde agora? Porque se a gente está em casa, qualquer lugar, tá ali, chega um bandido, entra na tudo casa. Isso aí. Qualquer lugar a gente está apto a isso. A gente viu que esse caso não foi o caso isolado essa semana aqui em Caruaru, não. Coloca aquela outra imagem ali do bairro Universitário. O rapaz ia chegando em casa, o motorista ia chegando em casa, ali ao lado da A6, na rua da ABB, ia chegando em casa e simplesmente foi perseguido por 2 homens em uma moto. Ele aciona o alarme ali do portão, o controle, o portão abre, ele coloca o carro para dentro. Só que aí os 2 homens param, um desce da moto e já entra ali na brechinha do portão. A gente tem outra imagem que mostra bem um dos bandidos entrando ali na casa e o motorista não tem para menos, engata ré e vai com tudo para cima. Uma atitude que a gente realmente não orienta as pessoas a fazer esse tipo de atitude, porque poderia ter acontecido algo pior. Porque ele engatou ré e eles continuaram atirando, 1, 2, 3, olha, atirando muitas vezes, graças a Deus, que não pegou no motorista nenhum dos tiros. Eu acredito até, Bela, que nesse caso aí, eu tenho para mim que esse camarada não atirou, não. Porque se ele está atirando de frente como ele está ali, só se atirar muito ruim. Não acertar nenhum tiro no carro, que aí o motorista perderia o foco de continuar de ré ali, né, com a marcha ré engatada, tentando fugir, e conseguiu fugir. Pode ver que o carro se danifica, arrasta um pedaço do portão. Eu acredito que ele ameaçou, mas não atirou, graças a Deus. E eu gostaria senão uma coisa pior teria acontecido. De até dar um fomento nessa questão do Biesp, que desde que o Biesp foi criado, instaurado em Caruaru, a gente sabe que a sociedade passou a ter uma sensação de segurança e a olhos vistos, que deu uma melhora. Agora, Magrini, eu tenho para mim que essa sensação de segurança deram uma trégua agora, pararam agora. Eu comecei a me preocupar com essa questão de, realmente o Biesp trouxe essa sensação de segurança, mas parece que acabou tudo, porque você vê, janeiro tivemos 10 homicídios, fevereiro já vamos quase 15. E aí essa quantidade de assaltos... Parece que os bandidos vão se reinventando... Em plena luz do dia, com as câmeras de segurança flagrando tudo e a bandidagem fazendo aí é uma questão de intensificação, não sou especialista na segurança, assim, do ponto de vista, mas o que imagino? É intensificação nas estratégias de presença, dar um fomento maior e até observar essas questões. Até porque esse próprio serviço, seja qual for de segurança, não é onipresente. Isso a gente não adianta... Agora nós, enquanto cidadãos, nós vamos querer, nós precisamos dessa sensação e da realidade de segurança. E até eu conversava, Dilson, também estava o secretário Antônio de Pádua, o comandante do Biesp e o comandante do 4º BPM aqui no estúdio da Rádio Jornal. Tenente Coronel Menezes e o Tenente Coronel Tibério. Pronto. As 3 representações de segurança aqui no Estado, e eu falava da intensificação da questão dessa segurança e o olhar, foram muitas perguntas, e eles falaram da interiorização dos serviços de segurança, inclusive do Biesp, dando suporte aqui no interior, e eu fiz questão de lembrar... Mas tem que ter interiorização, não só em Caruaru, não. Sim, mas essa questão... Mas foi esse... A violência pegando fogo. Mas foi esse ponto. Lajedo, essa semana, um técnico de enfermagem foi assassinado por nada. Mas foi esse ponto que nós levantamos. A gente tem a imagem, inclusive, Isabela, né? em Santa Cruz do Caparibe, que era a Grande Grita, e agora a gente tem mas esse caso aqui da interiorização do crime. A imagem aí que vocês acompanham do técnico de enfermagem que foi assassinado essa semana, não é isso, Magrini? Lá na cidade de Lajedo, a polícia já prendeu 2 suspeitos de terem participação no crime. Um menor de 16 anos foi apreendido e um de 30 anos, o motorista do SAMU, que aí estão investigando se tratou de um crime passional. Eu acho o seguinte, que essa história, eu vi a entrevista do secretário lá com o Magrini e com o Irã, depois eu vi a entrevista com o Fernando Rodolfo aqui, e eu acho que o discurso do governo está ficando cansado. Aquela história de, investimos em viaturas,
investimos em não sei quantos mil homens que estão nas ruas, vamos ter agora delegado em tudo quanto é cidade. Eu acho que está começando a ficar cansado esse discurso. Está começando agora a necessidade de sair do discurso e ir para a prática, para ir de frente combater essa bandidagem para resolver essa situação. Você dizer que vai ter um delegado, um escrivão e 6 agentes em cada delegacia. Parece que estão fazendo favor à população. Pronto. Isso é coisa de outro mundo. Essa é agora aquilo da questão da cobrança das coisas sequenciadas. Se quando o governo tem um discurso de que faltava a questão do investimento, se coloca o investimento, se faz concurso, se coloca um quantitativo de homens na rua da Polícia Militar, se dá um aditivo na questão da Polícia Civil e faz essas correções todas, então esse é o momento de agora ver a coisa em funcionamento e cobrar esses resultados. Verdade. Bom, para finalizar aqui o programa, deixa eu lembrar e agradecer exatamente o seguinte: nova programação da TV Jornal desde a segunda-feira, né? Sucesso absoluto, onde a gente passa o público nos cumprimentando, dizendo que ficou belíssimo cenário, novo programa, aliás, os novos programas também, a Aline comandando de manhãzinho o TV Jornal Manhã, o Fernando Rodolfo antecedendo o Povo na TV, com um programa muito bem elaborado e também trazendo aí coisas novas aqui na nossa programação. O Povo na TV com um cenário novo, com novos quadros. Né? Aliás, agradecer o pessoal lá do Alto do Moura, que nos recebeu tão bem ontem, durante o dia de ontem, lá quando estivemos lá com a caravana do Povo na TV, levando diversos serviços à comunidade e, é claro, mostrando também as coisas boas que tem nos bairros. É isso que a gente vai fazer toda sexta-feira, visitando uma localidade, um bairro aqui da cidade. E também falar, Isabela, no comando do TV Jornal Notícias, todas as noites. Estilo diferente e realmente sucesso garantido, porque a repercussão é muito mais que positiva, né? Tem sido muito positiva a repercussão na cidade, realmente só nos fala em outra coisa, né? Na nova programação da TV Jornal, eu acho que todos nós, apresentadores e toda a equipe, né, que faz a TV Jornal, nós estamos muito felizes com toda essa mudança, né, com todo esse presente que foi nos dado, porque o TV Jornal Notícias tem sido uma alegria muito grande, entrar na casa das pessoas todas as noites e de um estilo totalmente diferente, né, que as pessoas me conheciam no TV Jornal Manhã, a Isabela de uma forma, agora o TV Jornal Notícias com um novo formato. Então tem sido muito bom, uma alegria tamanha. Isabela e Dilson Oliveira, o que mais me chamou a atenção de toda essa mudança foi todo o estudo dentro de uma realidade de programação que a TV Jornal já tem essa proximidade. Sempre foi a televisão que tem o maior número de programas produzidos no interior do estado, o maior número de apresentadores, que tem a cara do nosso telespectador do interior de Pernambuco. É gente falando pra gente, produzindo jornalismo de qualidade, prestação de serviço, informação, nossos apresentadores que têm a cara junto da sociedade, isso é que é mais importante. E eu digo que essa televisão tem a cara continuada desse povo de Pernambuco, e você vê as vinhetas com extrema qualidade, cenários, e isso não é nada ainda do que virá com a nova sede, com muito mais coisas que as pessoas gostam, e elas sentem-se assim, identificadas comigo, com você, ou melhor, com você, com a Isabela, com todos os nossos colegas, e eu, e todos nós fazemos essa grande família do jornalismo, da comunicação. Verdade. Aqui. É muito gratificante sair do estúdio e chegar no Alto do Moura, receber tanto carinho dos fãs, dos artesãos, da criançada que foi lá para ver Boquinha. Realmente foi fantástico ontem, e tenho certeza que no centenário, sexta-feira que vem, não vai caber ninguém, viu? Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Para todo mundo continuar ligadinho na nova programação da TV Jornal. E na próxima semana tem também estreia de série de reportagens no TV Jornal Notícias. Mulheres no Tráfico vai trazer histórias surpreendentes de mulheres que viveram dentro do tráfico de drogas e também do combate da polícia. Mulheres que estão dentro do Biesp, dentro da polícia, combatendo o tráfico de drogas, algo que a gente comentou hoje aqui no Repercutindo. Beleza, Wilson, eu tenho um convite para fazer a você e todos os nossos espectadores. Hoje à noite, 19h20, 7h20 da noite, o programa Destaque Ainda Melhor. Muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado a todos pela sua audiência. Segunda-feira a gente volta nos nossos telejornais aqui pela sua TV Jornal. Um abraço a todos, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda.